Bom, o nome do livro que eu escolhi para o meu projeto é Seja a Solução dos Seus Problemas. Ele é um livro de autoajuda e ele teve como propósito para o meu projeto fazer com que eu consiga lidar com as minhas emoções de forma correta e fazer com que eu consiga identificar o que realmente é um problema ou que só minha mente tornou um problema. Como dito antes, ele é um livro de autoajuda e ele foi um livro fundamental para o meu projeto pessoal. Em resumo, o livro mostra como tornar algumas coisas mais leves e como lidar com certas situações. Ele ensina também como identificar se aquela situação é de fato um problema ou se é um problema que a nossa própria mente criou. O livro ele é dividido em 17 etapas, então ele fica de uma forma bem dinâmica e compreensível para quem está lendo, o que me ajudou muito também nesse projeto para mim colocar as dicas que o livro dá em prática. O objetivo geral desse meu projeto é que eu consiga lidar com as minhas emoções para que só assim eu consiga lidar com os meus problemas. E um dos objetivos específicos é que eu coloque em prática as dicas e o aprendizado que a leitura do livro me trouxe, para que eu consiga lidar com as minhas emoções e os meus problemas de forma correta, sem ter essa coisa de autossabotagem, e também que eu consiga trabalhar as etapas que o livro me oferece internamente para que seja alcançada uma inteligência emocional saudável para a minha mente. Bom, o meu cronograma ele não foi muito específico, foi mais um cronograma de leitura mesmo, porque a minha maior meta com esse projeto foi com que eu conseguisse entender e terminar de ler o livro. Então eu coloquei horários e quantidade de página para determinados dias e os status foi para identificar se eu tinha cumprido a programação dos horários e da quantidade de páginas. Oi, eu sou a Tauane, do segundo BADM, e o meu projeto é sobre o livro A Síndrome da Boazinha, que fala sobre a compulsão por agradar e aprender a dizer não. E a problemática é que o medo de não agradar alguém pode interferir na sua saúde emocional, causando diversas coisas, como pressão psicológica e pensar constantemente no que outros pensariam sobre você com a sua resposta sincera em dizer não. A justificativa é que sempre tentamos agradar o outro, mesmo que isso acabe nos prejudicando algumas vezes. E meu objetivo geral é aceitar sem culpa os limites determinados por você mesmo ao dizer não. E como objetivo específico é utilizar o método de 21 dias para a melhoria dessa situação, que para resolvê-la é necessário um dia de cada vez, avançando passo a passo para alcançar o seu objetivo, que não é de um dia para outro que você vai conseguir dizer não assim, é com uma melhora gradativa. Oi, professora, boa tarde. Eu vou apresentar para você o meu projeto, que o nome dele é Conheça Sua Mente. Bom, um pouquinho sobre o livro. O livro Diário de uma Ansiosa, Como Parei de Me Sabotar, ele fala um monte de conselhos amigáveis sobre como cuidar de nós mesmos e agarrar naquilo que nos faz feliz. O meu projeto ele visa ajudar no controle da ansiedade através de mudanças que a autora cita no livro. A problemática é porque eu tenho notado muitas dificuldades no desenvolvimento de tarefas que acabam me causando algum tipo de pressão, o que eu acabo não conseguindo realizá-las. A minha justificativa é que eu tenho pressão, ansiedade, medo e autossabotagem, o que acaba levando com que eu não consiga realizar devidas tarefas ou até mesmo objetivos. Meu objetivo geral é auxiliar no fortalecimento emocional e dar apoio no controle das ansiedades. E o específico é seguir as dicas que ela cita no livro, como tente não se comparar com os outros, celebre suas pequenas conquistas e expressar seus sentimentos. Olá, eu sou a Laís Firmino, do segundo BADM, e o meu projeto é A Coragem de Não Agradar, que também é o título do livro em que eu me inspirei para fazer esse projeto. A problemática é que o medo em não agradar o outro pode interferir na nossa saúde mental, pode dar um desgaste mental muito grande e as consequências vai ser a pressão psicológica, ansiedade, etc. A justificativa é que nós vivemos em uma bolha social em que nós temos a tendência de sempre querer agradar o outro, seja professor, seja familiar, seja amigo, etc. O que pode realmente, estar causando um desgaste mental, desgaste físico. E esse projeto, ele tem não como objetivo dizer o que nós temos ou não, o que fazer. Não dizer ao certo o que você tem que fazer, mas sim tentar direcionar a pessoa para que ela tenha esse processo de autoajuda, essa curadoria, de dentro para fora. Os objetivos
eu tenho um objetivo geral de aprender a dizer não. Não, não dizer um não para uma coisa que você realmente queira fazer, mas dizer não para as coisas recorrentes que muitas das vezes você nem quer fazer, mas acaba dizendo sim. E o objetivo específico é seguir a recomendação do livro e seguir as recomendações também do meu projeto, né? O projeto, ele consiste em postar conteúdos no TikTok para promover reflexão e promover também essa coragem de não agradar. E foi isso, agradeço pela atenção. Foi proposto em aula que nós alunos melhorássemos uma habilidade específica utilizando um livro como auxílio. Com isso, eu decidi melhorar minha adaptabilidade, pois em determinadas situações eu tinha um pouco de dificuldade para me adaptar, já que prefiro que tudo seja planejado momentos antes. Sabemos que é extremamente benéfico dominar a adaptabilidade, pois sabemos que a gente faz um plano e a vida entrega outro diferente, podendo ser algo bom ou algo ruim, mas o que vai determinar se você vai conseguir solucionar aquela situação brevemente é a velocidade que você se adapta a ela. Meu objetivo, além de aperfeiçoar minha adaptabilidade, era finalizar um cronograma que nele possuía os passos que eu decidi trilhar. A primeira etapa era terminar o livro até o dia 30/9. A segunda etapa era ler artigos até o dia 2/10. E por último, a terceira etapa era assistir videoaulas até o dia 9/10. O projeto visa relatar etapas e acontecimentos da qual eu presenciei, com o intuito de incentivar as pessoas a trabalhar essa habilidade que muitas das vezes acabam deixando de lado por algum motivo. Na minha visão, foi um trabalho que deu certo. Acredito que todo esse tempo e empenho tenha valido a pena. Olá, eu sou o Marco Antônio do 2º B de Administração da ETEC Taquera 2 e vou falar um pouco sobre o projeto Qual o Valor da Inteligência, que foi desenvolvido por mim no segundo semestre de 2022. Bom, o projeto ele foi inspirado no livro Flores para Algernon, do autor Daniel Keyes, e tem como objetivo geral ressaltar a importância da empatia e inteligência emocional na vida pessoal e profissional e também relacionar esses dois conceitos. O motivo por trás desse projeto, a justificativa do projeto é devido à grande demanda que as empresas têm por essas soft skills, a inteligência emocional e também a empatia. Explicando de forma simplória o projeto, ele é basicamente uma roda de conversa em que os participantes deverão debater sobre um trecho pré-determinado do livro que causa impacto nas pessoas. Para finalizar, deixo a frase do protagonista Charlie Gordon, em que ele diz: inteligência e educação não valem de droga nenhuma sem doses de afeto humano. Meu nome é Letícia Evelyn e eu falo sobre o meu projeto Transmuta-se. Transmuta-se é fazer com que fique diferente, ir de um lugar para o outro, mudar de uma circunstância para outra, transformar ou transformar-se. E o propósito desse projeto é ajudar na alfabetização, estimular uma nova experiência, conhecer novas palavras. Tudo isso é o foco do livro. Então o livro passa mensagens e palavras que podem ser ressignificadas a partir de vivências e outras coisas. Esse livro ele tem o objetivo de ressignificar palavras que já estão normais no dicionário, ou seja, palavras que usamos constantemente. E agora eu vou colocar alguns trechos de palavras que falam no livro. Sonhar, João Doderlein. É um marinheiro em fuga da realidade. É um movimento de mar de desejos navegando em ondas de realidade. É um oceano inteiro de bons sentimentos. É a ressaca do estresse que faz a gente deitar nas nuvens do nosso ser e relaxar. É a ação que não cabe em mim, transborda. O que é um pesadelo? É um sonho em desespero. É quando o marinheiro escuta o barulho das correntes do coveiro. É a seca em alto mar. É o fim do nosso amar. É o tremular das minhas mãos ao segurar as suas e perceber que logo elas não estarão mais ali. É entrelaço que vira nó e desfaz. É bicho-papão. É queda. É o que faz chorar o coração. Agora eu vou falar um pouco sobre o responsável por
idealizar e escrever esse livro. João Dordenline, que assina com pseudônimo A Poeta, se apaixonou pelo poder das palavras logo cedo. Com 11 anos, redigiu suas primeiras poesias e, na contramão da maioria dos amigos, não queria ser astronauta ou jogador de futebol quando crescesse, e sim, escritor. Esse livro, ele ressignifica palavras que João vivenciou, que o Poeta passou, então palavras que tragam algum sentimento para ele. E essa é a ideia do projeto, você pegar palavras, você pegar vivências que acontecem com você no dia a dia e reescrever, dar a oportunidade de recomeçar, O propósito deste projeto é alterar a rotina desenvolvendo as habilidades e as competências citadas no livro, e também as de necessidade pessoal, assim afetando aspectos da vida em geral. Fazendo isso, é possível dedicar mais tempo para melhorias de competências, habilidades, tarefas domésticas, tarefas escolares, para cuidar da saúde, cuidar da espiritualidade, até mesmo o desenvolvimento da autoestima. Dito isso, o título do projeto é Usando o livro O Milagre da Manhã para criar uma rotina matinal produtiva. O livro explica como o autor, Hal Elfred, saiu de um estágio de depressão acordando todos os dias às 5 da manhã e dedicando 2 horas e meia para 6 atividades que, segundo ele, são milagrosas. São elas: silêncio por 15 minutos, afirmações por 5 minutos, visualização por 5 minutos, exercícios por 1 hora, leitura por 50 minutos e escrita por 10 minutos. Vale ressaltar que não possui ordem correta. O leitor poderá escolher a que se adequa melhor à sua rotina. Através das habilidades que são citadas no livro, segundo os estudos que estão localizados no mesmo, é possível desenvolver uma vida melhor em diversos aspectos, ou seja, com o desenvolvimento das habilidades citadas no livro, é possível alterar de forma positiva os aspectos da vida pessoal, profissional, em aspectos de felicidade, espiritualidade, dentre outras, podendo acrescentar assim também suas novas metas e atividades que deseja realizar. Com as competências necessárias para que isso aconteça, é possível ter uma vida melhor, assim deixando de lado os pontos negativos e desenvolvendo o lado positivo da vida. Esse projeto tem por objetivo incentivar a criar uma rotina matinal produtiva, através de métodos que possuem pequenas etapas que são fáceis de serem realizadas. Um exemplo disso é acordar em um horário mais cedo, segundo estudos realizados por algumas universidades e até mesmo coaches de desenvolvimento pessoal. Acordar mais cedo pode trazer diversos benefícios à saúde mental, física, trazer uma melhora de humor e aumento de produtividade. Esse é o projeto Usando o Milagre da Manhã para desenvolver uma rotina matinal produtiva. Olá, eu sou a Júlia e hoje eu vou apresentar o meu projeto baseado no livro de Agatha Christie E Não Sobrou Nenhum. Usando Agatha Christie para desvendar os meus mistérios. Resumo do livro. Bom, na obra retrata-se o caso de 10 pessoas que nunca se viram na vida, ao menos se conhecem, com vidas completamente distintas, que são convidadas por um anônimo misterioso a ir numa ilha abandonada chamada de Ilha do Soldado. Com o decorrer dos fatos que vieram acontecendo, eles vão morrendo individualmente de maneira diferente e em tempos diferentes, que nos desperta a curiosidade, e por isso o nome do livro E Não Sobrou Nenhum. Público. A princípio, esse projeto tem como objetivo me influenciar a trabalhar minha inteligência emocional, mas também eu queria repassar meu conhecimento através desse projeto para os meus colegas de classe. Então, eu posso considerar que meu público-alvo sou eu e meus colegas de classe. Justificativa. Segundo o Brasil de Fato, no Brasil, 44% da população não lê e 30% nunca comprou um livro. Então, meu intuito com esse projeto seria alcançar melhorias no meu próprio intelecto, no meu autoconhecimento e, consequentemente, através disso, influenciar meus colegas de classe com isso também, ou seja, influenciar tanto eu quanto meus colegas a lermos mais livros. O projeto.
O projeto seria que, através do livro, as pessoas aprimorassem sua inteligência emocional, seu autoconhecimento e despertassem sua leitura. Para o desenvolvimento dele, foi dividido em 4 etapas: ler o livro, estudar sobre, criar slides e apresentar. Para um projeto de sucesso, é preciso ter objetivos. O objetivo geral seria melhorar meus estímulos e compartilhar meu conhecimento com meus colegas. E os específicos seriam incentivar as pessoas à leitura e incentivar as pessoas a aprimorarem sua inteligência emocional. Para o planejamento do projeto, foi feito um cronograma para assim organizar as etapas do que teria que ser feito. Para a acessibilidade, não se fez necessário por não haver nenhuma pessoa com esse tipo de necessidade. Para a democratização, foi realizado um post para assim dar acesso às mensagens a todos os meus colegas dessas informações. Não teve um orçamento específico, pois o projeto foi totalmente feito sem nenhum custo. Esse foi o QR Code do post que fiz. E foi isso, espero que tenham gostado. Boa tarde a todos. Agora eu vou apresentar para vocês o meu projeto que é intitulado de O Essencial é Invisível aos Olhos, tendo como base e inspiração o livro O Pequeno Príncipe. Bom, o público-alvo desse projeto serão os adolescentes, em específico os alunos da ETEC Itaquera 2, isso porque o local de realização da mostra do projeto será justamente na instituição ETEC Itaquera 2. Em relação à abrangência, ele será um evento aberto para esses alunos e também ele será um evento transmitido em redes sociais, via Instagram, por meio de transmissões ao vivo. E além disso, nessa própria rede social, irá ser feita publicações para divulgar esse evento e publicações que abordam o tema do evento. Em relação à democratização, ele será um evento completamente gratuito e de local de fácil acesso. Então, ele será acessível para qualquer adolescente que estiver na ETEC Itaquera 2. Agora eu vou falar um pouco sobre um resumo do livro, do que conta a história. E a história fala de um menino que era uma criança cheia de vida e extremamente criativa, e que gostava muito de fazer pinturas. Porém, esse menino foi decepcionado, justamente pelas desesperanças e respostas negativas dos adultos. Ele fazia pinturas e muitas vezes ele buscava a opinião desses adultos, do que eles achavam em relação às suas pinturas. E esses adultos nunca entendiam o que ele queria transmitir. Inclusive, ele desenhou uma jiboia que parecia um chapéu e nenhum adulto adivinhou o que era. E com isso, ele acabou desistindo do seu sonho de ser pintor. E quando ele cresceu, ele acabou sendo um aviador. E nisso, ele acaba encontrando uma criança, que é um garoto desconhecido, que o traz de volta a esperança e a criatividade que ele tinha quando ele era criança. Durante as viagens dele como aviador, ele encontra essa criança que muda a história dele. E agora eu vou falar um pouco da justificativa do projeto, o que tem a ver o livro do Pequeno Príncipe com o projeto que eu estou desenvolvendo. E ao falar como amiga, nós chegamos à conclusão que todas as vezes que nós lemos esse livro, nós temos uma percepção diferente dessa história. E esse livro, ele exala criatividade e esperança através do personagem O Pequeno Príncipe. E o objetivo específico, ele é estimular a criatividade das pessoas e demonstrar o quão importante ela é no nosso dia a dia corrido. Olá, professora. Hoje eu vou explicar sobre o meu projeto do livro Seja Foda. Bom, começando com o propósito. O propósito da leitura desse livro é me ajudar a como lidar com as oportunidades que aparecem e como gerenciar meus sentimentos diante das expectativas criadas. Já um leve resumo sobre o meu projeto é que com a aprendizagem do livro e dos podcasts que falam sobre o mesmo assunto, resolvi criar um acesso rápido para as pessoas que precisam de ajuda, mas nunca buscam ajuda sobre esse assunto. Esse acesso rápido seria panfletos com QR Code dos podcasts espalhados em lugares de fácil acesso. Bom, já na justificativa sobre o meu projeto, assim como as principais causas e possíveis soluções para problemas com gerenciamento das emoções e sentimentos, tendo em vista isso, decidi ler esse livro porque ele pode ser a solução do meu problema e me ajudar com o meu projeto baseado na leitura do livro, que possa ajudar as outras pessoas com o mesmo problema. Já o meu objetivo
é ajudar a guiar o maior número de pessoas, mais de 20 acessos, e também criar os panfletos com QR Codes, como já dito, com os podcasts divulgarem em lugares acessíveis com o maior número de pessoas do meu público-alvo e assim atingir o meu objetivo. É isso, muito obrigada, espero que tenham gostado. Meu nome é Maísa da Silva Espíndola e eu vou falar um pouco sobre o meu projeto Incenso Fosse Música. Se trata de um projeto pessoal que tem como objetivo principal facilitar a tomada de decisões, sejam elas cotidianas ou específicas, de forma mais assertiva e equilibrada, usando como base o livro Os Dois Morrem no Final. Falar um pouco sobre o livro. Na madrugada do dia 5 de setembro, Mateu e Rufus recebem uma ligação, e apesar de ainda não se conhecerem, ambos possuem uma coisa em comum. Foram avisados pela Central da Morte que em algum momento das próximas 24 horas irão morrer. E para não passarem os seus últimos dias de vida sozinhos, recorrem a um aplicativo chamado Último Amigo, onde acabam conversando e se encontrando. Em um só dia se conhecem e passam por diversas aventuras, além de aprenderem a lidar com as diferenças e medos. Bom, o livro tem 2 personagens principais, Mateu e Rufus. Ambos possuem uma visão muito diferente de como passar o dia final. Enquanto Mateu tem uma visão melancólica e triste sobre a vida, Rufus tenta aproveitá-la ao máximo, sendo impossível a maior parte das vezes. Juntos, eles conseguem achar um meio termo e viver seus últimos momentos de forma mais equilibrada. O livro é uma chave importante para o projeto, pois ele será mais fácil conseguir analisar decisões tomadas no cotidiano, sejam elas de curto ou longo prazo. Como descrito pela crítica da revista Teen Vogue, a história nos leva a analisar como vivemos agora e como queremos viver no futuro. Para isso, foram selecionados os seguintes objetivos. O primeiro objetivo é fazer leituras que ajudem no desenvolvimento pessoal. O segundo é estabelecer prioridades e reservar um tempo só para o planejamento, definindo prioridades para facilitar o alcance das metas. O terceiro é o planejamento econômico, organizar orçamento para evitar estresse por falta de dinheiro. Depois, cuidar de si próprio, melhorando a alimentação e aumentando o tempo de sono. Fazer substituições para melhorar a qualidade de vida, trocar assistir TV por um podcast, por exemplo. Traçar metas alcançáveis e metas de curto prazo. Precisam ser curtas e fáceis de alcançar para evitar desapontamento, mas também não podem ser muito numerosas para evitar muita pressão. Trabalhar o foco, principalmente em aulas, e desenvolver o foco e o empenho dando o melhor de si e respeitando os meus limites. Obrigada por assistir. Olá a todos, o meu nome é Sandy e agora eu vou falar um pouco sobre o meu projeto intitulado como Processo Criativo, Roube como Artista. Atualmente, no mercado de trabalho, as habilidades comportamentais têm ganhado cada vez mais destaque, podendo então ser considerada um dos requisitos fundamentais no nosso cotidiano. Dessa forma, o intuito do projeto é demonstrar como aumentar e melhorar a sua criatividade através de um método de planejamento. A criatividade ela é uma das habilidades mais requisitadas no mercado, sendo uma das características essenciais para garantir tanto o seu próprio sucesso quanto o sucesso de um negócio. Dessa forma, esse tema foi escolhido com o intuito de entender melhor o funcionamento de um processo criativo e então entender quais são as maneiras de colocá-lo em prática de uma forma mais simples e eficaz. Sendo assim, o seu objetivo geral seria determinar um método de planejamento que contribua com a utilização da criatividade no nosso dia a dia. Assim, nós temos como objetivos específicos conciliar a criatividade com outras habilidades, montar um planejamento para melhorar a criatividade e adaptar o seu uso da criatividade nas suas atividades diárias. Para a realização desse projeto, foi considerado como base as técnicas apresentadas no livro Roube como Artista, de Austin Kleon. Tendo este livro como base, será feito um planejamento que permita utilizar a sua criatividade juntamente com outras atividades do dia a dia, para que dessa forma seja possível ajudar as pessoas a melhorarem a sua criatividade. Com isso, nós temos 3 itens fundamentais que devem estar no seu planejamento semanal. O primeiro seria sair da sua zona de conforto, porque pode ser algo transformador para a sua criatividade. Sendo assim, uma pequena mudança ela pode se tornar um grande estimulante para o seu cérebro, estimulando uma melhor criatividade. O segundo ponto seria praticar exercícios físicos, porque a prática de exercícios físicos ajuda o seu pensamento dominante do cérebro esquerdo sair e adotar uma mentalidade mais criativa. Por último, nós temos o networking. Faça networking. Ao invés de você sempre ter as mesmas ideias ou sempre falar com as mesmas pessoas, traga outras pessoas e novas ideias para dentro da sua vida. Tendo esses 3 tópicos como hábito no nosso planejamento, a gente pode conseguir alcançar uma melhor criatividade, porque por menor que seja a tentativa de inovação, vale muito a pena você tentar inovar e assim acabar estimulando a sua criatividade.